Tragédia. Foi essa a palavra que muitas mulheres pronunciaram hoje cedo, com a voz embargada e os olhos marejados. Algo terrível aconteceu. Zombaram das visões de Padre Pio, chamaram de exagero, riram das suas palavras como se fossem apenas devaneios de um velho santo enlouquecido. Mas agora é tarde demais. A profecia se cumpriu. E se você sente esse aperto no peito, essa sensação estranha que você não consegue explicar, escute, não desvie os olhos. Porque o que eu vou te contar não é apenas uma história, é um aviso. Um alerta para almas sensíveis, corações feridos, mães que oram sozinhas enquanto todos dormem. Acaba de acontecer algo que muda tudo, e sim, é com o Brasil, é com todos nós. No primeiro comentário fixado, eu estou deixando para você um livro digital com revelações que foram escondidas por décadas dentro da própria igreja. É um conteúdo profundo, baseado nas visões de Padre Pio, que poucas pessoas conheceram até hoje. É muito importante que você pegue agora mesmo, antes que se esgotem as unidades. No começo, parecia apenas mais uma mensagem de fé, mais uma oração para acalmar o coração. Mas as palavras que vieram naquela madrugada estavam carregadas de algo diferente, algo pesado, denso, quase sufocante. Padre Pio apareceu em sonho para uma devota idosa, polonesa, da cidade de Lublin. Ela acordou tremendo, chorando como criança, e repetia as palavras que ouviu. Eles zombaram, eles fecharam os olhos, agora o castigo começou. Ninguém levou a sério. Até que dias depois, uma sequência de tragédias inexplicáveis começou a surgir nas notícias. Primeiro aqui, depois lá, depois em todo lugar. Mas só quem lembra das visões sabe o que está por trás disso. Não é fácil falar sobre o que vi, mas você precisa saber, porque talvez ainda dê tempo, ou talvez não. Tudo começou com um estranho silêncio, não o silêncio comum da noite, mas um silêncio espiritual. Uma ausência de luz, de graça, de proteção. Era como se o céu estivesse fechado. Uma mulher acendeu sua vela de oração e disse: hoje algo mudou. E mudou mesmo. Ela perdeu o marido horas depois, sem explicação, sem motivo, sem dor. Só se foi. Quando fomos investigar, descobrimos que outras mulheres da paróquia passaram pelo mesmo. Sozinhas, chorando, sem entender, mas as mensagens já estavam entre nós. Padre Pio já tinha avisado, e mesmo assim, riram. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Você sente que tem algo errado no ar? Uma sensação de que algo se quebrou, que as coisas não fluem mais como antes, que a proteção sumiu. Isso não é impressão, isso tem nome, isso tem raiz. E começou exatamente quando zombaram de uma das revelações mais fortes deixadas por Padre Pio. A visão das 3 cruzes caindo sobre a terra. 3 cruzes, 3 dias, 3 lamentos. Era isso que ele dizia repetidamente em suas cartas escondidas. Mas os padres modernos não acreditaram. Os jovens zombaram. E até mesmo dentro da igreja houve quem dissesse: isso é fanatismo. Agora ninguém ri. Agora todos se ajoelham. As profecias se cumpriram de forma silenciosa e cruel. Primeiro as doenças, depois as separações, depois o frio espiritual. Pessoas que oravam e não sentiam mais nada, mães que pediam por seus filhos e só ouviam o eco da dor. Velas que apagavam sozinhas, imagens que caíam do nada. Tudo isso foi relatado nas últimas semanas por dezenas de mulheres simples, de fé verdadeira, que nunca tiveram acesso à internet ou ao YouTube. Elas não sabiam nada do que estava sendo anunciado, mas sentiram, sofreram, choram agora em silêncio, pedindo perdão pelo que o mundo inteiro ignorou. Padre Pio disse: quando zombarem da luz, virá a sombra. Quando rirem da cruz, virá o peso.
Quando negarem o céu, a terra vai tremer. E foi exatamente isso que vimos. A terra tremeu. Em várias regiões da Polônia, idosas relataram fenômenos estranhos dentro de casa. Portas que batiam, rosários que se partiam, aves mortas no quintal, vozes na madrugada dizendo: "Acorda, o tempo acabou". Se isso assusta você, é porque ainda há fé no seu coração. Só sente medo quem tem alma viva. E só quem tem alma viva é chamado. Você está sendo chamada agora. Sinta. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Muitas mulheres disseram: mas eu rezo todos os dias. Por que isso está acontecendo comigo? E a resposta está nas entrelinhas. Porque até mesmo as orações perderam força quando o coração duvida, quando a gente diz amém só da boca para fora, quando o terço virou costume e não clamor. Foi por isso que o céu silenciou. Padre Pio sempre falava da oração que rasga os céus, aquela que sai entre lágrimas e suspiros, aquela que não é bonita, mas é sincera. Essa, Deus ouve. E foi por falta desse tipo de oração que o castigo começou. Mas nem tudo está perdido. Ainda há tempo. No vilarejo de Płock, uma senhora de 68 anos teve uma visão após recitar um terço em voz baixa. Ela disse que viu uma chama pequena dentro do seu quarto, flutuando. Depois se apagou. No mesmo instante, sentiu um frio imenso e caiu de joelhos. Ela contou que ouviu uma voz masculina e firme dizendo: eles riram da minha dor. Agora verão o eco do que plantaram. Horas depois, a neta dela teve um acidente estranho e está hospitalizada em estado grave. Nenhuma explicação lógica. Os médicos disseram: foi como se ela tivesse sido empurrada por algo invisível. Mas nós sabemos. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora, no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. As mulheres da fé, as que carregam a casa, sustentam os filhos, oram pelos maridos, estão sendo chamadas. Porque são elas que sentiram primeiro. São elas que não dormem bem, que sentem a pressão no peito, que têm sonhado com cemitérios, com água escura, com pessoas que não conhecem chamando por socorro. Isso não é loucura, isso é espiritual. É a resposta das profecias que Padre Pio deixou, escondidas para os tempos em que ninguém mais acreditaria. E esse tempo é agora. É você quem precisa decidir, ignorar ou se preparar. Este livro no primeiro comentário não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém, eu fui tocado por essa palavra. Sabe aquela sensação de que está tudo desandando? Que por mais que você tente, nada se resolve? Isso é o sinal. Padre Pio dizia que quando as bênçãos cessam e o sofrimento se torna constante, é porque algo foi quebrado no mundo espiritual. E só a fé pode restaurar. Mas não uma fé de palavras, uma fé de aparência. Não. A fé real. Aquela que se manifesta na madrugada, quando ninguém vê. Aquela que se ajoelha no chão da cozinha, com a panela no fogo e o coração em prantos. Essa fé é a que ainda pode nos salvar, mas ela está sumindo e precisamos resgatar. Escreva "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A senhora Wanda, de Łódź, conta que ouviu batidas misteriosas nas paredes durante 3 noites seguidas. Toda a família achou que era encanamento, mas no quarto dia ela encontrou um terço antigo, quebrado em 3 partes, no meio da sala. Ela não tinha filhos pequenos. Não havia como aquele terço estar ali.
E quando foi até o padre da comunidade, ele apenas olhou para ela e disse: "Você está sendo chamada." A partir daquele dia, ela começou a ver vultos durante a oração, mas também começou a sentir paz, porque entendeu que não estava sendo punida, estava sendo preparada. Ela entendeu, porque ali não havia mais espaço para dúvidas. Quando o céu bate à porta, ou você abre, ou será tarde. E talvez esse seja o maior erro da nossa geração: esperar o tempo certo para fazer o que o Espírito já grita por dentro. Sabe quando você sente que precisa rezar e ignora? Quando ouve uma pregação que arrepia a pele e mesmo assim continua no automático? Isso tem consequências. A alma vai ficando abafada, o coração vai se fechando, e quando o alerta finalmente chega, pode ser tarde demais. É isso que está acontecendo agora. As trombetas não são mais sons, são acontecimentos. Na região de Podkarpaky, uma mulher idosa chamada Bárbara foi à igreja acender uma vela por sua filha doente. Ao acender, a chama se apagou sozinha. Ela tentou novamente, apagou de novo. Tentou a terceira vez. Nada. Foi então que sentiu um vento gelado dentro da igreja, mesmo com todas as portas e janelas fechadas. Ela caiu de joelhos, pedindo perdão por todas as vezes que duvidou. E chorou, chorou como se fosse uma criança. "Padre Pio, me perdoe. Eu ri das suas palavras." Essas foram as únicas coisas que conseguiu dizer. Ela voltou para casa e encontrou a filha já sem febre, sorrindo. Milagre ou resposta à rendição? É por isso que você precisa ficar até o final, porque essas histórias não são contos de internet, são relatos reais de mulheres como você. Mulheres que têm dores, que sentem medo, que perderam entes queridos, que acordam no meio da noite com o coração acelerado e não sabem explicar o porquê. O que elas sentiram é o que você pode estar sentindo agora. E se ignorar isso, se fingir que está tudo bem, se continuar dizendo "amanhã eu vejo isso", pode não haver mais tempo. Você está aqui porque sua alma foi atraída. Não por acaso, não por curiosidade, mas porque o céu quer que você saiba o que está para acontecer. Você percebeu como tudo está ficando mais pesado, as notícias mais tristes, as doenças mais rápidas, os acidentes mais brutais, as crianças mais rebeldes, o amor mais escasso? Isso não é só a vida mudando, é o espiritual cobrando. Padre Pio dizia que quando o amor esfria e o ego cresce, os anjos se afastam. E é isso que está acontecendo. Os anjos estão calados. Os sinais estão cada vez mais escancarados, mas mesmo assim há quem continue rindo, zombando, questionando. Essas pessoas não estão mais protegidas, porque zombar de uma profecia é zombar da própria misericórdia. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: "Deus é fiel, eu creio." A idosa Helena, da região de Świętokrzysk, contou que viu 3 homens encapuzados caminhando em sua rua durante 3 noites seguidas. Ninguém mais viu. Ela disse que não eram pessoas comuns. Eles não tinham olhos, apenas um vazio escuro no rosto. E todas as vezes que passavam, o relógio da parede parava, sempre às 3 da manhã. Ao procurar o padre local, ele ficou assustado. Disse que isso estava sendo relatado em outras cidades. Pessoas vendo vultos, ouvindo batidas na porta e encontrando objetos religiosos danificados sem motivo algum. Tudo isso após zombarem da profecia de Padre Pio. Não é exagero. Não é invenção, é agora, e o agora não espera. Você precisa se perguntar: até quando você vai adiar o chamado que sua alma já entendeu? Até quando vai resistir a essa voz que te chamou até aqui? Porque talvez você nem saiba por que clicou nesse vídeo, mas algo dentro de você implorou:
por respostas, por sinais, e aqui está. Cada frase, cada parágrafo está sendo direcionado para um coração específico. E se o seu está batendo mais forte agora, você já sabe. Não é coincidência, é graça, é alerta, é misericórdia tentando te alcançar antes que a justiça bata a porta. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Muitas mulheres têm sonhado com fogo, com águas invadindo a casa, com rostos desconhecidos chorando. Isso não é pesadelo, isso é antecipação espiritual. O inconsciente está tentando alertar aquilo que o coração não quer aceitar. E Padre Pio falava muito sobre isso. Ele dizia que os sonhos são um dos últimos recursos que Deus usa quando a oração silencia. E se você está tendo sonhos estranhos, com morte, com quedas, com gritos, entenda, o céu está tentando se comunicar com você. O problema é que nem todas estão ouvindo. Muitas estão distraídas demais com o que não importa. Padre Pio também alertava sobre a força do silêncio. Ele dizia que quando os sinos se calassem, seria sinal de lamento nos céus. E em várias igrejas antigas da Polônia, os sinos pararam de tocar misteriosamente nos últimos meses. Algumas paróquias relataram que os sinos estavam em perfeito estado, mas simplesmente não soavam mais. Não foi falha mecânica, não foi erro humano. Foi o céu se calando. E quando o céu se cala, os homens choram. Porque o silêncio do alto é o mais cruel de todos. Ele não grita, ele não acusa, ele apenas deixa o mundo entregue às suas escolhas. Escreva Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Uma senhora chamada Teresa contou que ouviu a voz da mãe falecida durante uma oração. Ela disse, filha, reze, eles estão chegando. Quando ela perguntou quem, a voz respondeu, os que zombaram e agora imploram. Essa frase ecoou por toda a casa. E desde então, ela ora 3 vezes ao dia com o terço escondido de Padre Pio, que achou em uma caixa velha do sótão. Desde então, ela sente uma paz que nunca sentiu antes. Mas também começou a perceber quem em sua família ainda tem fé e quem já foi tomado pela frieza. Ela diz, o maior castigo é ver quem você ama, já sem alma. Isso é forte, é assustador. Mas é real. Você sente no olhar das pessoas, no vazio das palavras, na pressa para desligar a fé e seguir o mundo. E Padre Pio dizia que o maior inimigo da alma não é o diabo, é a indiferença, o tanto faz, o amanhã eu resolvo, o isso é exagero. Esses pensamentos são o que tiram o escudo da sua casa. E quando o escudo cai, o mal entra, sem bater, sem pedir. Ele entra, se instala e começa a destruir. Primeiro o diálogo, depois o afeto, depois a fé e, por fim, o sentido da vida. É assim que o mal age, disfarçado, aparentemente inofensivo, mas devastador por dentro, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé, eu creio, Senhor. Se você sente que perdeu o controle da sua casa, que seus filhos estão distantes, que seu marido não ouve mais, que a fé virou lembrança de infância, então esse chamado é para você. Não é um vídeo qualquer. Não é uma pregação vazia. É o céu tentando gritar no meio do caos. Padre Pio está entre os santos mais perseguidos por demônios, justamente porque ele revela o que os outros têm medo de falar. Ele não era delicado. Ele era direto, dizia o que precisava ser dito sem rodeios, e por isso muitos o odiaram. Mas quem o ouviu foi salvo. Quem zombou perdeu tudo. Se você está aqui até agora, é porque foi tocada, porque algo maior está te chamando. Então, por favor, não ignore. Peça luz. Peça discernimento, peça proteção, mas peça com fé verdadeira, com o coração nu, sem orgulho, sem vaidade,
Deus não ouve vozes bonitas, Ele ouve almas quebradas, e é nessa quebra que você será curada. Padre Pio dizia, as maiores graças vêm depois das maiores dores. Então, se você está sofrendo, se sente sozinha, se o mundo parece cruel demais, saiba que é aí que a salvação começa. No chão, na lágrima, no silêncio. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Padre Pio dizia que o sofrimento é o idioma secreto dos escolhidos, que Deus sussurra nas alegrias, mas grita na dor. E talvez por isso você esteja ouvindo agora, porque ninguém chega até aqui por acaso. Chega quem já sofreu calado, chega quem já foi desacreditado, abandonado, esquecido. Chega quem já ajoelhou com a alma ferida e mesmo assim continuou acreditando. Você chegou aqui porque há algo dentro de você que ainda brilha, mesmo no meio da escuridão. E o que está prestes a acontecer no mundo não será para os mornos, não será para os que zombam, será para os que ouvem com o Espírito. Na cidade de Torun, uma idosa chamada Zofia testemunhou algo que nem mesmo o padre conseguiu explicar. Durante a missa, ao tocar no terço antigo de sua mãe falecida, ela viu uma mancha vermelha aparecer na palma da mão. Não era sangue. Era como um sinal queimado na pele. A forma parecia uma cruz torta, inclinada para o chão. Ela tentou lavar. Não saía. Ela mostrou para o padre que ficou pálido. E naquela noite teve um sonho com Padre Pio olhando para ela e dizendo: a marca é o selo. Reze enquanto ainda pode. No dia seguinte, a mancha desapareceu. Mas ela nunca mais dormiu tranquila. Esses sinais estão por toda parte. Mas poucos estão percebendo, porque zombaram demais, riram demais, ignoraram demais. E quando a alma se acostuma a rir daquilo que é santo, ela começa a apodrecer por dentro sem perceber. Padre Pio alertou: quando zombarem da fé dos simples, o castigo virá pelos olhos das crianças. E é exatamente isso que tem acontecido. Crianças cada vez mais frias, agressivas, sem compaixão, porque herdaram o vazio de um mundo que trocou o terço por telas, que trocou o altar pela vaidade, que trocou Deus por distrações. E agora está colhendo os frutos. Você sente que tem algo estranho em sua casa? Discussões que surgem do nada, cansaço que não passa, pesadelos repetitivos, sensação de estar sendo observada, objetos quebrando sozinhos. Se sim, não ignore. Não é sua mente, é espiritual. E começa assim, com pequenas rachaduras. Depois vem a ruína. Padre Pio dizia que a casa onde o nome de Deus não é pronunciado todos os dias se torna frágil. Uma porta sem tranca, um campo sem cerca, um corpo sem alma. Mas também dizia, basta uma vela acesa com fé para afastar 100 demônios. A pergunta é, você ainda tem fé para acender essa vela? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. A profecia que mais foi zombada é também a mais urgente. Os 3 dias de trevas. Muitos disseram: isso é lenda, coisa do passado. Mas se você observar os sinais, tudo aponta para o colapso. A natureza grita. O mundo espiritual está em guerra. E nós, dormindo. Padre Pio dizia que o primeiro aviso seria o silêncio profundo, seguido de escuridão repentina. E recentemente, em Varsóvia, uma senhora relatou que por 5 minutos tudo ficou escuro em sua rua. Os postes apagaram, os relógios pararam, os celulares travaram. E uma voz ecoou na cabeça dela: é só o começo. Ela desmaiou. Quando acordou, tudo estava normal. Mas ela nunca mais foi a mesma. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você precisa entender.
Zombar das profecias é zombar da chance de salvação. Padre Pio não era alarmista, ele era ponte, ele preparava corações e por isso foi tão perseguido. Recebia estigmas, chorava sangue, era insultado até dentro da própria igreja, mas nunca recuou, porque sabia o que viria. E o que ele deixou escrito não foi só para os religiosos, foi para você, para mim, para quem ainda sente algo se movendo no peito ao ouvir seu nome. Quem sente isso é porque ainda está vivo espiritualmente. Quem não sente já se apagou por dentro, mesmo respirando. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Quantas vezes você tentou ser forte por todo mundo e depois chorou sozinha no banheiro para não preocupar ninguém? Quantas vezes segurou as pontas da casa, orou por filhos que te ignoram, amou um marido que só te machuca e mesmo assim continuou, dizendo: Deus está comigo? Você acha que o céu não viu isso? Acha que Padre Pio não chorou por mulheres como você? Ele dizia: as mães que oram sozinhas são o escudo da terra. Mas esse escudo está sendo enfraquecido. Por quê? O mundo zombou dessas mulheres, zombou da dor delas, e agora está colhendo o preço, mas você ainda pode resistir, não importa o que aconteceu no seu passado. Não importa se você caiu, se afastou da igreja, se deixou de rezar. O que importa é que está aqui, agora. Porque Deus não chama os perfeitos. Ele chama os quebrados, os feridos, os cansados, os esquecidos, os que foram zombados, calados, humilhados. Padre Pio dizia: quanto maior a queda, maior o grito da alma. E se sua alma está gritando, agora, escute, não fuja, não distraia, fique. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente sua percepção da vida e te preparar para o que está vindo. Padre Pio revelou que nos tempos finais, muitos seriam perseguidos não por causa do pecado, mas por causa da fé. E é exatamente isso que vemos. Quem reza é chamado de fanático. Quem fala de profecia é ignorado. Quem avisa é ridicularizado. Mas isso já foi anunciado. Os que zombam também zombaram de Noé, até que a primeira gota caiu. Também zombaram de Jesus, até que o céu escureceu. Zombaram de tantos santos. E sempre o castigo veio silencioso, sem anúncio, sem data marcada. Assim será de novo, porque quem zomba da luz está escolhendo voluntariamente as trevas. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Na pequena cidade de Rzeszów, um grupo de senhoras se reúne todas as tardes para rezar o terço de Padre Pio. Recentemente, durante a oração, todas ouviram o som de correntes sendo arrastadas, mesmo sem ninguém por perto. Era como se algo estivesse tentando entrar, mas não conseguia. Depois daquela tarde, nenhuma delas deixou de rezar um único dia, porque entenderam que o que está vindo não é simbólico, é real, é físico, e só a fé verdadeira poderá proteger, não a fé de palavras, mas a fé que se manifesta em atos, em lágrimas, em obediência, em silêncio que grita mais do que o mundo. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você acha que a vida está difícil por acaso? Que tudo está mais pesado só porque o mundo está mudando? Não. O que está acontecendo é muito maior. É invisível aos olhos comuns, mas visível para os que oram, os que têm sensibilidade, os que sentem. Padre Pio dizia que os escolhidos do fim dos tempos seriam os que mais sofreriam, porque é no sofrimento que nasce o discernimento, e só quem sofre sabe identificar o verdadeiro do falso. Só quem já perdeu tudo sabe o valor de um suspiro de paz. E você sabe disso,
Porque se chegou até aqui, é porque já passou por dores que ninguém imagina. Então me diga, quantas vezes você sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer, mesmo sem ter nenhuma explicação? Quantas vezes aquele arrepio no meio da noite, aquela sensação de não estar sozinha, aquele peso inexplicável no peito, te fez levantar e olhar para todos os lados como se alguém te observasse? Isso não é só ansiedade. Isso não é apenas cansaço. É um aviso. E os avisos estão ficando cada vez mais claros, mais intensos, mais próximos. Padre Pio dizia que o coração puro sente o que os olhos ainda não veem. E talvez seu coração esteja tentando te alertar há muito tempo, mas você não estava pronta para escutar. Agora chegou a hora de escutar, de sentir, de entender o que está por trás de tudo isso. As tragédias não vêm sozinhas, elas carregam mensagens. Os acidentes, as doenças, as perdas, são ecos de um céu que foi ignorado por tempo demais. Zombaram da fé, zombaram dos sinais, zombaram de Deus. E zombaram de Padre Pio. E zombar de um homem que sofreu as dores da crucificação no próprio corpo é zombar do próprio Cristo. As marcas nas mãos, nos pés, no lado, não eram encenação, eram selo, e cada gota de sangue que ele derramou foi um alerta que o mundo recusou ouvir. A profecia se cumpriu em silêncio porque os gritos não foram ouvidos. E agora, o céu não grita mais. Ele permite que a justiça caia sobre a terra como chuva fria. Permite que a dor entre nos lares que antes zombaram da oração. Permite que as famílias desmoronem, que os filhos se percam, que os casamentos rachem, porque quando a fé vira motivo de piada, a proteção é retirada. Padre Pio dizia que Deus não castiga, ele apenas se afasta quando não o querem mais. E o que estamos vendo hoje é o mundo tentando viver sem Deus, mas não se vive sem o fôlego que dá vida. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. No relato mais recente, uma mulher de 62 anos da cidade de Radom acordou com o rosto molhado. Achou que era suor, mas ao acender a luz, viu lágrimas correndo sozinhas. Ela estava dormindo e chorando. Ao seu lado, o terço que havia recebido de sua avó estava partido. Não tinha caído, não havia sido puxado. Ele simplesmente se partiu. E no mesmo momento, ela lembrou de um sonho estranho em que Padre Pio dizia: o fio da fé se rompe onde a mentira entra. Ela então vasculhou sua casa e encontrou, entre os objetos antigos do porão, símbolos estranhos que haviam sido deixados ali por alguém da família. Foi só quando queimou tudo com oração que a paz voltou. Essas histórias são reais. São testemunhos de quem teve coragem de acreditar, de enfrentar o riso dos outros, de suportar a zombaria e continuar orando, porque a zombaria é um dos maiores testes da fé. Quando todos ao redor duvidam, quando dizem que é exagero, quando tratam a fé como superstição, é nesse momento que o céu observa e recompensa. Padre Pio dizia: o ouro da fé é polido na pedra da humilhação. Você tem passado por humilhações? Tem sido tratada como louca por acreditar? Tem sido ridicularizada por seguir sua fé? Então saiba, você está mais perto do céu do que imagina. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Mas não basta saber, é preciso agir, porque o tempo está se esgotando. E quem zombou, zombou. Quem ignorou, ignorou. Mas você que chegou até aqui não pode mais fingir que não ouviu. Não pode mais adiar. Não pode mais dizer: depois eu vejo. Porque o depois talvez não venha. O mundo está em colapso espiritual. Os sinais estão se multiplicando.
E o coração que sente, que arde, que treme ao ouvir essas palavras, está sendo chamado. Não é pelo acaso, não é por mim, é por algo muito maior. E se você resistir, pode acabar como tantos que perderam tudo e só buscaram a fé no último segundo. Você já reparou como tudo piora quando você se afasta da oração? Como o ambiente da casa fica pesado, como o sono some, como os conflitos aumentam? Isso não é coincidência, é consequência. Padre Pio dizia: a oração é o escudo invisível. Se você abaixar o escudo, o inimigo ataca. E muitos baixaram, muitos pararam de rezar, muitos trocaram o terço por redes sociais, trocaram a vela pela pressa, trocaram o silêncio sagrado pela agitação do mundo. E agora pedem socorro. Mas o céu precisa ouvir o som da alma, não o barulho do desespero. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. As lágrimas que você derramou sozinha não foram em vão. Os joelhos que doeram de tanto se ajoelhar não foram ignorados. A oração que você fez com a voz tremendo foi ouvida. Mas agora é hora de se levantar com fé, de não permitir que zombem mais daquilo que é sagrado, de proteger sua casa com oração verdadeira, não decorada, não apressada, mas vinda da alma. Padre Pio dizia que o verdadeiro escudo é construído com palavras que queimam no coração. E essa oração você só aprende quando decide se render por completo à fé, não meia fé, não fé de domingo, mas fé que respira. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Lembre-se, o inimigo nunca ataca o que não é valioso. E se você tem sofrido tanto, se as perdas têm sido tantas, se as dores se acumulam, é porque há algo muito precioso em você, algo que o inferno tenta destruir antes que floresça. Padre Pio dizia que os maiores ataques vêm antes das maiores graças. Então, se você está no meio de uma tempestade, é porque algo muito grande está sendo preparado. Mas é preciso resistir, é preciso estar firme, é preciso fechar as brechas. E só há uma maneira de fazer isso: retomando a fé que zombaram, a fé que desprezaram, a fé que você quase perdeu, mas que ainda pulsa aí dentro. A senhora Maria de Białystok passou por 7 cirurgias em 2 anos. Perdeu o marido, um filho, e ainda assim continuou acendendo sua vela todos os dias diante da imagem de Padre Pio. Ela dizia: se o inferno tenta tanto me derrubar, é porque o céu ainda me quer de pé. E é isso que você precisa entender. A intensidade da sua dor é o tamanho da sua importância, o tamanho da sua missão, o tamanho da sua alma. Por isso não se renda, não abaixe a cabeça, não aceite que zombem de você. Você carrega uma luz que eles não entendem, e quem não entende, tenta apagar. E não se engane, o inimigo sabe exatamente onde ferir. Ele não ataca o que é fraco, ele fere onde dói mais, na família, nos filhos, no casamento, na saúde. E tudo começa de forma sutil, quase imperceptível. Uma discussão sem motivo, um afastamento repentino, uma tristeza que aparece do nada e se instala feito neblina. E quando você percebe, já está tudo pesado, confuso, distante. Padre Pio alertava que o mal não chega anunciando, ele se infiltra. Por isso ele dizia: não baixe a guarda, o diabo é mais ativo quando parece tudo calmo. E talvez esse silêncio que você sente hoje seja o prelúdio da queda que ele vem preparando. A maioria das pessoas vai zombar até o último segundo. Vão rir da fé, das orações, das profecias, dos sinais, e só vão correr para os joelhos quando tudo ao redor começar a desmoronar. Mas você não é como elas, porque seu coração ainda treme, porque você ainda sente que existe algo errado no ar.
E essa sensibilidade é a prova de que o céu ainda não desistiu de você. Padre Pio dizia que Deus avisa aos sensíveis, primeiro, para que intercedam pelos que zombam. Talvez essa seja a sua missão. Orar pelos que não rezam, proteger os que riem, chorar por aqueles que não acreditam. Você é a sentinela, e as sentinelas estão cansadas, machucadas, desgastadas, mas mesmo assim continuam de pé, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem apoio, mesmo sendo tratadas como exageradas, dramáticas, obcecadas por religião. Talvez seja assim que te veem, mas o céu te vê diferente. O céu te vê como escudo, como coluna, como sustentação espiritual da sua família. E é por isso que os ataques sobre você têm sido tão intensos, porque o inimigo sabe que se derrubar você, tudo cai. Padre Pio dizia: quando a mulher de fé desiste, o lar vira ruínas. Você não pode desistir, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. A verdade é dura, mas libertadora. Zombaram das visões, zombaram das lágrimas, zombaram do santo, e agora estão colhendo as consequências. Mas ainda existe uma brecha, ainda há um fio de esperança, e ela começa com aqueles que não fecharam os ouvidos, com aqueles que, mesmo tremendo, continuam acreditando, com mulheres como você, que estão aqui agora, sentindo cada palavra como se tivesse sido escrita especialmente para a sua dor. E foi, porque Padre Pio dizia que o céu direciona cada semente para a terra certa, e se essa semente chegou até você, é porque sua alma está fértil. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. E se você ainda duvida, lembre-se dos seus próprios sinais, das coisas que te aconteceram e que você não conseguiu explicar, das coincidências que pareceram recados, dos sonhos estranhos, da intuição que te alertava, de tudo aquilo que você sentiu e que ninguém entendeu. Isso era Deus tentando falar. E talvez, cansado de ver você insistir em resistir, ele usou Padre Pio para tocar sua consciência de um jeito que ninguém mais conseguiria. Porque as palavras desse homem atravessam o tempo. Elas ardem mesmo depois de décadas. Elas incomodam. E é isso que a verdade faz. Ela incomoda antes de libertar. Você já reparou que quando tenta se aproximar mais de Deus, tudo parece piorar? Que surgem mais problemas, mais cansaço, mais distrações? Padre Pio dizia que quanto mais perto da luz você caminha, mais os demônios gritam. É o último esforço deles para te puxar de volta para o escuro. Mas se você resistir, você vence. E não vence sozinha. Você arrasta junto sua casa, seus filhos, seus netos, sua linhagem inteira. Porque uma mulher de joelhos move o céu. E quando o céu se move, o inferno recua. A pergunta é: você está disposta a lutar por isso? Escreva: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio relatava com dor que viu uma multidão zombando de uma vela acesa no meio da escuridão. Essa vela era a fé, e quanto mais riam, mais o escuro crescia, até que, por fim, os próprios zombadores começaram a gritar por luz. Mas já era tarde. Essa é a imagem que ele deixou registrada em uma de suas visões. E se você reparar, bem, é o que estamos vendo agora. Os que riram, hoje choram. Os que negaram, hoje imploram. E os que zombaram já estão nas trevas da alma. Mas você ainda está aqui, você ainda tem essa vela. E ela está tremendo, quase se apagando, mas ainda brilha. Há uma guerra sendo travada, não de tanques, mas de espíritos, não de balas, mas de decisões. E cada pensamento seu, cada palavra, cada escolha, define de que lado você está. Padre Pio dizia que a alma que hesita já está meio perdida.
E por isso ele insistia tanto para que as pessoas escolhessem, porque o mundo está dividido, os que zombam e os que se ajoelham. Não há mais espaço para meio termo. Ou você se prepara, ou será levada pela multidão que corre atrás do abismo sem nem perceber. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E se você ainda está aqui, se está lendo isso com o coração apertado, com os olhos marejados, com a alma tremendo, então é porque foi escolhida para despertar, porque nem todo mundo vai entender esse chamado, nem todo mundo vai conseguir sentir o que você está sentindo agora. Mas aqueles que sentem não podem mais se calar, não podem mais ignorar, não podem mais viver como se nada estivesse acontecendo, porque está, e está acontecendo agora. E quem não se preparar espiritualmente vai cair com o mundo. E cair espiritualmente é o tipo de queda mais difícil de levantar. Padre Pio dizia que o maior milagre não é curar o corpo, é restaurar a alma. E talvez seja essa restauração que você tanto precisa agora. Talvez o que você pede a Deus há tanto tempo, paz, proteção, resposta, alívio, não esteja vindo ainda porque sua alma está fragmentada. Porque há feridas abertas, pactos feitos com o medo, promessas quebradas, orações interrompidas. Mas ainda dá tempo. Porque se Deus ainda te acorda no meio da noite, é porque Ele ainda quer falar com você. E talvez, só talvez, essa seja sua última chance de escutar antes que o céu se cale de vez. Então, se ainda há algo pulsando no seu peito, mesmo que fraco, agarre-se nisso. Porque essa pode ser sua última oportunidade de reacender a fé verdadeira. A fé que move o impossível, a fé que atravessa a escuridão, a fé que salva famílias. Padre Pio dizia que, quando o medo te visita, a fé tem que abrir a porta. E agora, o medo está batendo na porta de muitas casas, mas poucas têm fé suficiente para girar a chave. A maioria fecha os olhos, finge que não é com elas, ignora, e quando abrem, já é tarde. Mas você está abrindo agora. Isso, só isso, já é o início da libertação que você tanto espera. Sabe aquele peso nas costas que você não consegue explicar? Aquela sensação de estar lutando contra algo invisível? Aquela guerra dentro de casa que não se resolve com conversa? Não é psicológico, não é só desgaste, é espiritual e precisa ser tratado como tal. Padre Pio sempre disse que muitas doenças, muitas tragédias, muitos males nascem do invisível e só podem ser curados com fé, com jejum, com oração sincera. Mas as pessoas zombaram disso também, riram das orações, desdenharam das velas acesas, disseram que era superstição. Agora procuram desesperadas por cura e paz, mas a paz se planta antes da tempestade. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A senhora Jadviga, de uma pequena vila no interior, nos contou que todas as noites, exatamente às 3 da manhã, seu rádio religioso ligava sozinho. Sempre na mesma estação, sempre no momento de oração. Ela pensou que era defeito, mas quando desligou da tomada e mesmo assim o som voltou a tocar, ela entendeu. Era um aviso. Padre Pio estava ali. Ele queria orar com ela. Ele queria alertar. E desde então, ela não perde mais um dia sequer sem rezar o terço completo da misericórdia. Desde então, sua casa nunca mais ficou escura. Porque onde a fé habita, o medo não encontra abrigo. E talvez tudo o que sua casa esteja precisando seja exatamente isso. A presença da fé verdadeira. Uma fé que se recusa a ceder diante do caos. Uma fé que transforma sua sala em altar. Que transforma a cozinha em santuário.
que transforma cada lágrima em semente de milagre. Mas essa fé exige renúncia, renúncia do orgulho, renúncia da pressa, renúncia da zombaria, porque zombar do sagrado é zombar do próprio abrigo. E muitos estão desabrigados espiritualmente hoje porque riram das palavras que deveriam ter escutado com o coração. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Talvez hoje você olhe para a sua vida e não veja sentido em mais nada. Talvez você tenha perdido alguém que amava muito. Talvez esteja cansada de fingir que está tudo bem. Talvez ninguém perceba sua dor. Mas Deus vê. Padre Pio intercede. E as lágrimas que você derramou no silêncio foram recolhidas por mãos que você ainda não consegue ver, mas que estão agindo. Não é à toa que você chegou até aqui. Não é por acaso que está ouvindo isso. E se cada palavra tem tocado você como se fosse uma conversa íntima entre sua alma e o céu, então não se distraia, não se levante ainda. Há algo importante vindo agora. Padre Pio revelou que, quando o caos se instalar, os humildes verão os céus se abrirem. E é por isso que tantas pessoas simples estão tendo sonhos, visões, intuições. Não são os estudiosos, nem os poderosos. São as senhoras que oram sozinhas, os idosos esquecidos, os filhos abandonados. Deus está levantando os invisíveis, porque eles não zombaram. Eles continuaram orando mesmo quando ninguém mais acreditava. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você tenha sido esquecida pela família, mas não foi esquecida pelo céu. E essa é a maior verdade que você precisa guardar no coração agora. Padre Pio dizia: a fé não precisa ser entendida, precisa ser vivida. E talvez você tenha perdido tempo demais tentando entender os planos de Deus, tentando encaixar tudo na lógica, tentando explicar o que só pode ser sentido. Chegou a hora de apenas confiar, de se entregar, de fechar os olhos e dizer: eu creio. Porque é essa entrega que abre as portas, que destrava o invisível, que liberta sua casa, sua família, sua saúde. O medo quer te paralisar, a zombaria quer te calar, mas a fé quer te levantar, quer te revestir com força. E se você chegou até aqui, é porque está pronta para isso. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém, eu fui tocado por essa palavra. Não importa o quanto te ridicularizaram. Não importa se te chamaram de fanática. Não importa se você caiu, se errou, se perdeu por caminhos escuros. Você está viva. E enquanto houver vida, há redenção. Padre Pio dizia que a alma que se arrepende com verdade move o coração do próprio Deus. E talvez hoje seja o dia em que o céu vai se mover por sua causa. Porque você não zombou, porque você sentiu, porque você acreditou. Então pare de carregar culpa, pare de se esconder, levante a cabeça, reacenda a vela, pegue o terço, reze como se sua vida dependesse disso, porque depende. E se alguma parte dentro de você está dizendo: isso é para mim, então é porque é. Essa é sua confirmação. Essa é sua resposta. Essa é a direção que você tanto pediu nas madrugadas em que chorou e ninguém te escutou. O céu está falando agora. Padre Pio está agindo agora. E o que virá a seguir dependerá do que você fizer a partir desse momento. Continue zombando e sentirá o peso. Continue ignorando e sentirá o vazio, mas se decidir confiar, mesmo sem entender, você verá milagres acontecendo onde parecia não haver mais esperança. Você verá luz onde antes só havia cinzas. Escreva: eu creio.
Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora, respire fundo, sinta, escute sua alma. Esse momento é sagrado. E se você chegou até aqui, é porque sua história não terminou. Porque ainda há promessas de Deus sobre sua vida, porque ainda há proteção para sua casa, porque ainda há cura para sua alma. Zombaram sim, riram sim, ignoraram, mas você ouviu, você ficou até o fim, e por isso será recompensada. Deus honra os que perseveram, e Padre Pio cuida daqueles que não negam o chamado. O céu está se abrindo sobre sua cabeça agora, e toda a escuridão que te envolvia começa a se dissipar. Guarde isso. Nenhuma dor é desperdiçada, nenhuma lágrima cai sem resposta, nenhuma oração sincera volta vazia. Se hoje tudo parece um caos, lembre-se, é na escuridão que a luz de Deus brilha mais forte, e essa luz já está dentro de você. Você só precisa proteger, reacender, cultivar, e é isso que vamos continuar fazendo juntos. No próximo vídeo, vou te mostrar o segredo que Padre Pio revelou apenas aos mais íntimos, uma oração que pode blindar sua casa contra qualquer força espiritual maligna. Você não pode perder, porque agora é sua vez de ser protegida. Clique no próximo vídeo e descubra a oração que salvou vidas durante os maiores ataques espirituais da história. E lembre-se, a fé que te trouxe até aqui será a mesma que vai te conduzir à vitória. Que Padre Pio te abençoe, que Deus te guarde e que sua alma permaneça em luz.